médica, psiquiatra, membro da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, Brasil, e coordenadora e membro fundador de seu departamento de Psiquiatria e Espiritualidade, analista junguiana e coordenadora do Departamento de Psicologia Analítica e Espiritualidade da Associação Junguiana do Brasil. Membro do Comitê Executivo da Seção de Religiosidade, Espiritualidade e Psiquiatria da Associação Mundial de Psiquiatria e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Membro da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, onde foi vice-presidente. E da Associação Médico Espírita do Brasil. E professora dos seus cursos sobre Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, coautora dos livros As Experiências Anômalas da Perspectiva da Psicologia Complexa de C.G. Jung e da série Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. Chamamos ao palco Anaí Fonseca, nos brindando com o tema Francisco, Clara e o Unus Mundus, um novo mito, uma nova era. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para essa manhã de luz. Vocês sabem que a gente esteve em Assis, que as apresentações foram feitas em Assis, na Itália, mas todos nós mudamos algumas coisas, né? Porque o chamado aqui para Uberaba foi muito grande. Eu vou só ver se eu consigo aqui passar. Então, nós vamos falar de Francisco, Clara e o arquétipo do Unus Mundus, que inauguraram, como a gente já viu pela apresentação dos colegas, uma nova era. Por que eu botei a imagem dos olhos da Joana? Enfim, muitos talvez de vocês estejam me vendo pela primeira vez, porque eu estou junto com a nossa querida Jussara, que já falou ontem aqui, mais muitos colegas brasileiros e estrangeiros tentando levar a Joana em inglês, que é também uma missão difícil. Então parei de dar as aulas em português por enquanto. Mas os olhos da Joana, inclusive, foram a Jussara que me passou, né, Jussara? E eu quis colocar para vocês, porque os olhos são a janela da alma, né? Quando a gente está eu tenho miopia, tá, gente? Então eu estou enxergando vocês, mas não consigo enxergar bem os olhos. Mas quando a gente olha olho no olho, vamos tentar olhar também com os olhos da alma, se abre a nossa verdade, a nossa profundidade. Então eu queria que vocês se conectassem nessa manhã de hoje com os olhos da Joana de Ângeles, com o espírito maravilhoso, e ela nos convidando a esse encontro de almas. A família que está aqui e que se propaga, e cada vez chegam mais pessoas, é uma família de alma. E aí eu trouxe para vocês uma entrevista, muitos que fizeram os cursos já da Joana de Ângeles, pela AME Brasil, enfim, pela Mergs também,
devem se lembrar que no módulo introdutório a gente mostra essa entrevista que o Divaldo deu em Nova York no ano 2000. E eu trouxe uns trechos para a gente começar a pegar o espírito da proposta da Joana, que já foi tão falada, mas hoje vamos tentar sintetizar todo o conhecimento que a gente recebeu ontem. Então, Divaldo diz que a Joana psicografou, através dele, o livro Jesus e a Atualidade. Ele diz que é um estudo, uma releitura de alguns fatos da vida de Jesus, fundamentados essencialmente numa pergunta que ele fazia àqueles que lhe pediam para curá-los. O que Jesus perguntava? Ele sempre interrogava: tu crês que eu te posso curar? Ou que desejas de mim? Vamos pensar juntos por que Jesus fazia essas perguntas. E Joana mostra para o Divaldo que o indivíduo, enquanto não se autodescobre, está sempre tateando nas sombras. Então, quando Jesus perguntava: tu crês que eu te posso curar? Que desejas de mim? Ele estava falando, estava despertando a nossa fé, a nossa conexão espiritual. Ele estava falando direto para o nosso self, para o nosso eu superior, para o nosso espírito, segundo Joana. Jesus, diz Divaldo, é claro, sabia o que as pessoas dele desejavam e sabia também que podia atender, mas respeitava as leis da causa e efeito. E somente quando o paciente estava disposto a uma crença real, esse querer que tudo transforma, porque a si próprio se transforma, é que ele atendia às solicitações. Eu queria que vocês guardassem isso que o Divaldo falou, né? Que a Joana disse para ele, que Jesus respeitava a lei da causa e efeito, respeitava o nosso nível consciencial, certo? Mas somente quando então dentro de nós surgia essa disposição, essa vontade, essa força que tudo transforma, porque transforma a si próprio. Então, aí Jesus atendia as solicitações. Tenho certeza que Joana, que está nos olhando, até porque ela está presente, né? Ela está estendendo as suas mãos para cada um de nós. Ela está nos chamando a essa transformação. Mas o quê? Por quê? Então, porque a maioria de nós ainda, se não a quase totalidade, traz no cerne de nós, na nossa essência ainda, os fatores predisponentes ao nosso progresso, mas também aqueles fatores que são responsáveis pelos nossos insucessos e pelas nossas dificuldades. E se nós não conhecermos esses fatores, nós estaremos sempre repetindo as mesmas falhas, as mesmas dificuldades, sem sair de um círculo vicioso. Mas os tempos são chegados, né? Isso era em 2000, né, Jussara, em Nova York. Agora nós estamos em 2023. Então, neste momento, naquele momento, no ano 2000, o Divaldo diz: eu acabo de psicografar um livro muito especial. É uma leitura profunda de O Evangelho segundo o Espiritismo à luz da psicologia. Nesse estudo profundo, ela procura demitizar Jesus Deus e nos oferecer Jesus homem.
Então, a nova perspectiva que Joana desenhou para Divaldo é de criar uma mentalidade capaz de não ficar apenas nos teoremas doutrinários, não ficar só nas leituras, não ficar só na nossa mente, né? Mas nas soluções comportamentais, mudar o nosso comportamento. Urge que a gente consiga mudar os nossos comportamentos. Levar a mensagem para mudar o mundo através da mudança social, moral e econômica. Porque, conforme Kardec, o Espiritismo tem a ver com todos os ramos da ciência, não apenas da ética moral e da filosofia, mas também da psiquiatria, do comércio, da indústria, dos relacionamentos humanos, dos direitos humanos. E aí, esse é o lindo, ganhei de presente da Graça e do Gelson, lá em Assis, o Cântico das Criaturas, essa versão que estava lá na igreja de São Damião, que todo mundo conhece, que já foi comentada aqui. Mas Francisco louvando a tudo e todos, agradecendo a Deus, a psicologia da gratidão de Joana, a pesquisa sobre gratidão dos colegas, né? E mostrando no seu comportamento, que Joana diz, mudar o comportamento, não ficar só nos teoremas doutrinários. Mostrando então com o seu comportamento unus mundus, que se alguém aqui não ouviu falar, vai entender direitinho. É um nome chique em latim, para uma coisa muito fácil, né, Gelson? Que é a interconexão entre todas as coisas. Mas a percepção profunda, a vivência que acontece quando a gente tem uma experiência do luminoso, uma experiência do sagrado, direta, que nós vamos ter, e nós estamos tendo todo esse final de semana. Então, gente, os colegas já se referiram a esse livro lindíssimo do Divaldo com o César Said, Joana e Jesus, uma história de amor, mas eu trouxe alguns aspectos para a gente entender a questão. Estamos com foco nessa nova era. Então, Francisco, eles dizem, veio aclarar para os seus contemporâneos e para nós outros, agora no século XXI, o sentido de beleza que há em toda a criação. Deus também é beleza. Que está presente no murmúrio dos rios e das cascatas, no canto dos pássaros, na singeleza das flores e no sentido de renovação trazido pelo sol. O primeiro louvor que Francisco faz no Cântico das Criaturas é ao Irmão Sol, né? Toda a natureza para ele canta o amor divino pelas criaturas. A igreja que deveria ser reconstruída, sabemos que não era a de São Damião, não era de pedras, mas a interna, que todos carregamos na intimidade da alma. Neste fim de semana, nós estamos colocando mais um tijolinho na nossa igreja interna. O templo espiritual que cada um conduz em si, e por meio do qual fazemos contato com o Pai. Olha a importância. Tudo que foi dito, palestras maravilhosas, inspiradíssimas, é justamente para este momento de percepção, para nos ajudarmos, a este momento de percepção de que o reino de Deus realmente está na intimidade de cada um de nós. Cada um de nós. Como psiquiatra, nos meus anos de residência, lá no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, a gente pegava muitos, no primeiro ano a internação, a gente, enfim, tinha que cuidar de pacientes, muitos pacientes com o que agora se chama de transtorno maníaco-depressivo.
Muitos, pessoal, muitos. Quando estavam maníacos, é a antiga psicose maníaco-depressiva, mas quando estavam totalmente maníacos, psicóticos, muitos, eles faziam o quê? Eles deliravam, delírios de grandeza, a gente aprende, é o nome. Deliravam achando que sabiam tudo do universo. Muitos que eram santos, eu sou Jesus redivivo, não importa a religião, nada disso. E aí a gente fica pensando, na época eu não sabia de nada disso, muitas décadas atrás, quando eu era guria. Inclusive eu sou da época em que, se alguém estivesse vendo algo, algum ser, alguma imagem que outras pessoas não estariam vendo, então a gente tinha que prescrever antipsicótico. Aqui a prescrição ia ser enorme, né? Ia faltar o dolo para todo mundo aqui. Então eu sou dessa época. Qual é a grande dificuldade? O meu pai era médium. Meu pai era médium. O meu pai via desde pequenininho, aos 8 anos de idade. Ele não era psicótico. Ele era advogado e atendia muitas pessoas. Então, não se fiem, a ciência é muito importante. A ciência é uma das dimensões do ser humano, de pesquisa, de interesse pela natureza, de desenvolvimento e evolução. Mas ela é feita justamente pelos homens que estão evoluindo. O bom cientista, ele observa tudo, a natureza. O Jung dizia, né, Gelson, pessoal, que a psique faz parte da natureza. Só que é muito difícil a gente observar nós mesmos. Por isso que nós precisamos também, né, neste momento, nesse nível de evolução. Por isso que nós precisamos meditar, por isso que nós precisamos estar em oração, diminuir um pouco, muitas vezes, os nossos egos, para que a gente possa fazer essa reconexão com o nosso interior, com o nosso próprio espírito, com o nosso templo. E hoje em dia, com a ajuda de muitos e muitos colegas, psicólogos, psiquiatras, da área no geral, como a gente diz, psicoterapeutas, enfim, e com a ajuda de todos vocês que vão procurar os seus médicos, enfim, e que demonstram saúde mental. As pesquisas médicas estão mostrando mais saúde mental e mais maturidade do que a média da população. Nesse sentido, é o oposto do que o Freud falou. Por quê? Porque vocês são espíritas, porque vocês estudam o espírito, porque vocês desenvolvem as suas mediunidades nos centros espíritos com, como Emmanuel diz para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Então, nesta conexão, nós nos tornamos saudáveis. E não tem, eu sou psiquiatra, não tem mais como a psiquiatria dizer que quem está vendo coisas é psicótico. Isso não se sustenta mais. Vocês viram ali, eu também faço parte da Associação Mundial de Psiquiatria e tem uma diretriz de 2015 já, em decorrência das pesquisas médicas, que dizem que os psiquiatras têm que respeitar as crenças e valores das pessoas. E têm que, inclusive, conhecer as crenças e valores, justamente para saber diferenciar o que é o que. Fiquem tranquilos, ninguém aqui vai receber Aldol, tá, gente? Então, vamos lá. A figura de Jesus lhe bastava como modelo e guia. E foi essa figura, a Francisco, que ele desejou reviver e acordar nas consciências de sua época. E ele acordou, tanto que nós estamos aqui, nos conectando a Jesus através, segurando a mão de Joana e indo em direção a Jesus. Quis demonstrar que o saber necessário é indispensável à felicidade terrena e celestial.
Qual o saber necessário? Era aquele que possibilitasse a mais estreita integração da criatura com o Criador, que aproximasse os seres humanos de uma vida natural, simples, sem falsas necessidades, e por isso mesmo mais feliz. Mas as mulheres têm necessidade de coisas bonitas, então eu não podia deixar, os homens também, né? Mas às vezes eles não se importam tanto, de dizer para vocês que eu estou aqui com um pedacinho da Casa da Prece do Chico Xavier, que eu comprei das senhorinhas que fazem, para estar aqui também. Unus Mundo, tudo interconectado. Então, precisamos acreditar em nosso imenso potencial latente, acordar as potências da alma, fazê-las aflorar. E aí Leon Denis diz: se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, a Michele ontem falou muito do medo, né? Compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio poderia criar esse futuro. Leon Denis, há mais de 150 anos, tão atual, no mundo de regeneração que já começou. Tão atual. O tempo não é nada para o espírito. Mas tem cronos, e eu não posso falar muito devagar, porque todo mundo quer falar, fazer perguntas para os palestrantes. Então, Jung e Maria Louise von Franz falam do unus mundus. É um arquétipo. Indubitavelmente, a ideia de unus mundus está baseada na assunção de que a multiplicidade do mundo que a gente observa, do mundo empírico, repousa numa unidade subjacente e que dois ou mais mundos fundamentalmente diferentes existem lado a lado ou estão misturados uns nos outros. Hoje em dia a gente sabe que está misturado. Assim, tudo que está dividido e é diferente pertence a um e ao mesmo mundo, que não é o mundo dos sentidos, físico aqui, né? Esse arquétipo significa que existe uma realidade que deve ser unida. Olha o que o Gelson, o Alexandre falaram ontem. A transcendência, a individuação de Francisco. Aparentemente, para o ego, ela é dividida, oposta, dualidade. Mas, além da ilusão da matéria, é uma. Eu vou dizer um segredo para vocês. Eu não gosto muito de estar aqui em cima. Não é porque eu tenha qualquer problema, enfim, sou função sentimento extrovertido, né, Gelson? Não tenho problema nenhum de falar, fiz teatro quando era guria. Mas eu não me sinto, e não é uma questão de ego, eu não me sinto tão próxima de vocês. Estar aqui em cima ativa muito o ego da gente. E o unus mundus e o mundo regenerado, o mundo em regeneração, ele não é sobre o ego, ele é sobre a manifestação do espírito. Eu não tenho a capacidade de desdobramento, eu estou tentando, tá, gente? Então, eu estou falando aqui com vocês, tentando me desdobrar e me sentar aí no meio de vocês. Mas é brincadeira, mas não é sério. Então, na verdade, hoje da manhã, quando alguém me acordou, um pouco era isso. Eu já estava transportada para cá, para esse momento. Então, na verdade, é necessário a gente estar aqui para ser ouvido, para vocês conhecerem, para quererem vir nos próximos congressos, mas isso tudo são questões da matéria. Desculpa, isso é ilusão da matéria. Na verdade,
Vai ser difícil falar e abrir a água. Vou pedir para alguém aqui abrir para mim. Obrigada, querida, desculpa. Então, obrigada. Na verdade, na ilusão da matéria, e por enquanto nós estamos aqui, a gente precisa de um ego forte, senão os psiquiatras vão querer nos dar antipsicótico, né? Mas na verdade a gente precisa de um ego estável, forte, eu saber quem eu sou na minha personalidade, como dizia o Jung, subjetiva, que é a minha personalidade de agora. Então eu estou Anaí, eu estou aquele currículo ali. Isso, em termos espirituais, não é nada. Não é nada, enfim, qualquer um de nós estamos aqui vivendo essa experiência. Não quer dizer que a gente não tenha que prestar reverência ao esforço que o nosso eguinho faz para entender. Há tantos anos atrás, quando eu encontrei o Gelson e fiz pela primeira vez o curso da Joana, eu já era psiquiatra treinada em psicanálise. O que eu tive que desconstruir, as mulheres vão me entender. Quando eu fui fazer a formação e fiz a formação, não é por ser médico, fiz a formação por causa da Joana, por eu encontrar o Gelson e fazer o curso. Então, por isso que eu fui para a formação analítica. O desconstruir de uma persona, eu tive os melhores professores psicanalistas, enfim, reconhecidos mundialmente, quando eu estava fazendo psiquiatria. Desconstruir essa persona, desconstruir a questão do ego, foi muito difícil, gente. As mulheres vão se solidarizar comigo, eu engordei 10 quilos naquela época. Depois, para emagrecer é brabo, né? Não é fácil. Então, mas é assim mesmo. Então, é a noite da alma, né, Gelson? Que a gente passa por aquele sofrimento para que o que já está presente em nós possa vir. Né? Nós somos só, assim, a gente vai se encontrando, só que a espiritualidade, o nosso self, vai nos ajudando a se encontrar para que a gente possa pegar na mão um do outro, para que a gente possa se ajudar esse despertar do nosso espírito aqui na dualidade, na materialidade que é tão difícil. Então, o Unus Mundus sugere a interconectividade de todas as coisas e seres e a conexão das nossas mentes com uma mente cósmica. Joana fala muito da expansão da consciência e da consciência cósmica. Quem não se deu conta, leia lá de novo, que ela fala muito sobre isso. Então, no Despertar do Espírito, da Joana de Ângeles, ela vai dizer que tudo provém da unidade e volve à unidade. O universo é uno na sua constituição, resultado do psiquismo divino, que a tudo envolve e dinamiza. Nós somos resultado do psiquismo divino. As construções mais complexas são resultado do relacionamento das partículas, a Joana diz, cujas moléculas se identificam na mesma vibração de força cósmica. Eu só estou aqui falando para vocês que tem esse corpo, porque as minhas moléculas se identificaram na construção do meu ser, com a ajuda dos mentores, e aí eu consigo estar vivendo essa experiência de aprendizado. O meu pai, antes de falecer, mais de 20 anos atrás, ele dizia, acho que vou virar um elétron virando por aí. Realmente, andando por aí, ele dizia, né? Então, Joana diz que o ser humano está fadado à plenitude, ao estado luminoso. Todo empenho deve ser encetado a fim de que o processo de autoaprimoramento moral e espiritual, porque é isso que nós levamos daqui, dê-se com segurança, sem retrocessos na decisão, nem temor diante dos avanços e das conquistas logradas. Remanescente das heranças ancestrais, a sua marcha ascensional
É feita de vitórias do self sobre a sombra densa. Olha o sonho da Cláudia, né? Que ela nos contou ontem. Que lhe dificulta o discernimento ou vincula-o aos hábitos doentios que deve superar, mediante instalação de outros de ordem saudável, no que lhe tornarão mais fáceis os passos rumo ao futuro. Olha o que ela diz, então, para Divaldo, né? Mudar o comportamento. A busca da iluminação, isto é, da conquista da autotranscendência, é impositivo da evolução. A gente pode ficar um pouco preguiçoso, mas não estou muito afim nessa encarnação, eu nasci em tal lugar, eu quero isso sem crítica nem julgamento nenhum. Eu não sei, a nossa amiga do Rio de Janeiro, tantos amigos aqui, se eu tivesse nascido no Rio de Janeiro com aquele mar maravilhoso, graças a Deus, para mim, para o meu espírito, me colocaram, porque eu tenho que fazer mais esforço, né? Me colocaram em Porto Alegre, que tem bastante frio, que a gente tem que estudar bastante, né? O nosso mar lá, não estou fazendo propaganda negativa, mas é muito violento, né? Então, acho que eu pulei um. A iluminação interior independe da educação das faculdades paranormais, mediúnicas e em particular, dos estados de exaltação e do transe, do êxtase ou de quaisquer outras manifestações parafísicas. Ocorre mediante o desenvolvimento dos inesgotáveis recursos internos que procedem de Deus, do acalmar das ansiedades, da emoção e das imposições orgânicas. Olha o roteiro que a Joana está nos dando. É certamente através do amor, da autonegação, isto é, da identificação do self soberano, do nosso espírito, ante as imposições relativas do ego, que ocorre a iluminação, de dentro para fora, como já disseram os colegas ontem, ensejando a harmonia e a completude indispensáveis à transcendência, que produzirá o preenchimento interno. Cada vez que eu leio, se abre mais uma janelinha, né? É certamente através do... A conquista, então, do reino dos céus não afasta o ser iluminado do mundo. Antes, conduz-lo à convivência, de modo a tornar-se lição viva e estímulo para os outros, sem fazer-se mundano ou igualmente necessitado de experienciar outra vez o império das paixões. Eu tenho certeza que cada um de nós vem trilhando já esse caminho, e neste fim de semana a gente vai caminhar um pouquinho mais, com passos um pouquinho mais estáveis, mais seguros, mesmo que as sombras ainda estejam altas em volta da gente, né? Mas a luz de cada um vai estar brilhando mais forte. A iluminação ocorre quando se é capaz de compreender, diz a Joana, quem se é verdadeiramente, de onde se veio e para onde se vai, culminando com um esclarecimento em torno do que deve realizar na Terra. Como Gelson falou, qual é a nossa missão sagrada, qual é o nosso mito pessoal. A ignorância desses postulados mantém na escuridão, no tormento das dúvidas e da aflição. E que paz dá no coração quando a gente sente que está no caminho que o nosso espírito combinou com os mentores. A gente escorrega aqui e ali, se bate um pouco, é normal. Mas quando a gente encontra o caminho, é como se expandisse a consciência, como se fizesse uma paz interior,
como se tudo se iluminasse dentro de nós. Bem como a Joana está dizendo. Então a iluminação rompe a treva densa do desconhecimento, facultando a experiência contínua do equilíbrio e da harmonia que levam ao luminoso. Então, vou contar para vocês a história da libélula. Desculpa, gente. Aqui o ar-condicionado é meio fortezinho. Para dar um exemplo e para desmistificar. Ai, é professor da Joana. Ai, não sei o quê. Ai, a gente escreve um monte de livro. Tudo isso é muito importante. Mas porque todos nós estamos dedicados de coração. Por isso, família Joana, né, Gelson? Porque estamos unidos nos nossos corações, buscando fervorosamente a mentora. E não é que cada um de nós não tropece aqui e ali. A gente tem que estar sempre orando e vigiando o ego, os julgamentos, o que nos separa, como bem disseram os colegas. Essa libélula foi assim, eu demorei um tempo, já estava atrás de mim, porque como eu morei nos Estados Unidos um tempo, estudei lá, eu tenho inglês como a segunda língua. E isso é uma dificuldade, quer dizer, é uma facilidade, mas uma dificuldade para nós brasileiros, que a gente tem muita dificuldade, né, com outras línguas, até porque a nossa língua é tão bonita, né, gente? A gente se abraça, a gente se fala, mas enfim. Mas tem que levar também a mensagem para o exterior. Eu estava com muita dúvida, o Gelson me pedindo. Aí, o ano passado, fui com os outros professores, conheci a Mansão do Caminho, e aí aquela coisa, quando a gente está muito, o ego muito no meio, a gente precisa ouvir de quem foi na frente já. E eu perguntei para o Divaldo se era isso que eu tinha que estar fazendo agora. Ele disse sim. Aí não tem mais dúvida, a gente tem que fazer. Não é que eu duvidasse do Gelson, tá, gente? É que a gente é muito próximo. Então tem que ouvir, enfim, né? Alguém que, diminua mais o ego da gente. Mas aí isso aconteceu antes da primeira aula. Eu estava muito nervosa. Meu Deus do céu, olha a responsabilidade. Tudo pelo Zoom, né? De dar o curso introdutório da Joana em inglês, tudo isso. Aí, enfim, acordei muito cedo, era verão, estava na praia, acordei muito cedo, buscando essa conexão. E aí, o que aconteceu? Para dizer para vocês, o meu ego estava milhão, tá? Estava fazendo tanto barulho que eu não conseguia muito conectar com o self. Aí, as sincronicidades, que todos vocês conhecem, com certeza, né? Pelos cursos da Joana. Eu desço e a minha casa lá tem uma porta de tela, né? Muito mosquito, todas essas coisas. E aí, eu nunca tinha visto. Eu disse, o que é aquilo? Eu sou meio medrosa com insetos. Não sei, talvez muitas mulheres aí sejam. A gente sempre está chamando o marido, coitado, para matar uma barata, uma coisa assim, né? Aí, eu fui olhar, tenho miopia, fui olhar de perto. Aí eu vi essa libélula. Eu nem sabia mais o que eu estava fazendo, eu só sabia que eu tinha que pegar o celular e tirar foto dela, antes dela voar, enfim. Só que ela ficou paradinha um bom tempo. Eu tirei várias fotos, dei zoom, tudo isso. Ela é dourada, né, gente? Ela era bem grande. Se o meu ego tivesse muito assim, eu teria tido medo que ela voasse em mim, porque eu fui para o outro lado da porta, enfim, tudo isso, para tirar foto dela. Aí, como disse a Adriana, nós analistas junguianos gostamos muito do simbolismo, porque é através do simbolismo que o nosso inconsciente profundo, o nosso self, consegue falar com o ego. E aí eu fui atrás do simbolismo da libélula. O simbolismo tem uns quatro significados principais. Maturidade e profundidade de caráter. Já foi um puxão de orelha. A libélula, em quase todas as partes do mundo, simboliza a mudança na perspectiva de autorrealização. O tipo de mudança que tem sua origem na maturidade mental e emocional e na compreensão do significado mais profundo da vida.
Puxão de orelha do meu self para o meu ego. Te aquieta aí, né? Foco, maturidade mental e emocional e compreensão do significado mais profundo da vida. A tradicional associação das libélulas com a água também dá origem a este significado. O voo veloz da libélula sobre a água representa um ato de ir além do que está na superfície e olhar para as implicações e aspectos mais profundos da vida, como nós estamos fazendo hoje. A libélula, outro significado no simbolismo, derrota das ilusões autocriadas. Tantos colegas falaram aqui, né? Eu não dou para isso, eu não vou conseguir, o meu ego estava assim. E agora, se meu inglês não sair direito, estou meio enferrujada, tudo isso. Então, vem uma sincronicidade poderosa, vem um símbolo poderoso, vem o self, olha aqui, ego, te acalma, né? Então, derrota das ilusões autocriadas. A libélula exibe iridescência, tanto nas asas quanto no corpo. A iridescência é a propriedade de um objeto se mostrar em cores diferentes, dependendo do ângulo e da polarização da luz que incide sobre ele. Esta propriedade é vista como o fim das ilusões autocriadas e a obtenção de uma visão clara das realidades da vida. A propriedade mágica da iridescência também está associada à descoberta das próprias habilidades, desmascarando o verdadeiro eu e removendo as dúvidas que se lançam sobre seu próprio senso de identidade. Isso novamente significa autodescoberta e remoção de inibições. 3. Concentre-se em viver no momento. A libélula normalmente vive a maior parte de sua vida como ninfa e imatura. Ela voa apenas por uma fração de sua vida e geralmente não mais do que alguns meses. Este estilo de vida simboliza e exemplifica a virtude de viver no momento e viver a vida ao máximo, como esse instante, o momento é agora, em que nós estamos unidos, mentes e corações, de mãos com a benfeitora, de mãos com os espíritos amigos, como na prece da nossa querida que esteve aqui, com os nossos mentores aí do lado de cada um de vocês, aqui do meu lado, nessa grande festa de luz, nesse momento. Então, esse é o momento, não foi ontem, não é amanhã, é agora, que engloba todos os momentos para o nosso espírito. E a abertura dos olhos, olha os olhos de Joana. Os olhos da libélula são uma das visões mais surpreendentes e inspiradoras, já que quase 80% do poder cerebral do inseto é dedicado à sua visão e ao fato de que ele pode ver em todos os 360 graus ao seu redor. Então, gente, o último simboliza a visão desinibida da mente e a capacidade de ver além das limitações do ser humano. Também, por assim dizer, simboliza a ascensão da criatura do materialismo, onde os nossos egos estão aqui cumprindo essa tarefa evolutiva, mas para se tornar capaz de ver além do mundano, na vastidão que é realmente o nosso universo e nossas próprias mentes, a mente cósmica, a expansão da mente, como a nossa amada Joana nos urge a fazer. Pelo adiantado da hora,
Eu vou botar aqui a imagem, vou acabar com a imagem da libélula e vou fazer, enquanto ela está aqui, quero só fazer um rápido apanhado, porque nós queremos então responder perguntas. Um rápido apanhado então do que foi falado ontem, de sintetizar. Eu acho que ela é uma pegadinha do Gelson me botar aqui hoje, né, como a última aqui, depois tem o nosso querido Fabiano, mas enfim, finalizando o congresso em si, mas para finalizar as frases. Porque como eu sou muito faladora, né, Gelson, então, muito prolixa, ele pediu que eu sintetizasse tudo. Ele não pediu, né, mas eu sei. Obviamente, quem fala por último tem que sintetizar todas as falas. Então, mundo de regeneração que já é hoje, que já é agora, que já estamos vivendo neste instante. Algumas pequenas frases dos colegas. A Marluce diz, citando os autores, o amor não conhece diferenças. Ao fazer então a conexão direta com Deus, que Francisco fez, que ela fala, o amor se manifesta e brilha em nossas almas, nos habilitando, a criarmos vida, pois o amor é a força que move a criação. A Guadalupe falou, é através do amor que Deus penetra a consciência humana, citando Joana. Vamos fazendo esse colar juntos, com uma fala de cada um dos colegas. A Cláudia falou, Francisco chamava a si mesmo o irmão alegre, citando Leonardo Boff, porque não há maior alegria para o nosso espírito do que sentirmos a verdade nos nossos corações, que somos mesmo emanações da fonte de vida, emanações de Deus, irmãos de Jesus. A Michele, quando diz para a filhinha que existem 8 bilhões de pessoas no mundo e que Jesus vai designar uma delas para tomar conta da filhinha, caso eles morram, né, Michele? Ela está ensinando fé, confiança absoluta em Deus e Jesus. A paz, ajudando a filhinha, que ali está com 8 anos, mas que sabemos que é um espírito imortal, se reconectar com a paz que Ele nos traz, na certeza de sermos muito amados, muito amados. A Adriana lembra a capacidade de conexão que temos, porque o que nos conecta não é a tecnologia dos homens, mas a do Espírito, que é o amor. E que a separação, diz a nossa querida Adriana, é uma ilusão criada por essa experiência na matéria, pela experiência da dualidade. O Alexandre fala da responsabilidade de estarmos aqui em Uberaba, onde tantos olhos viram nosso querido Chico na sua missão de caridade, de amor e de luz, e que veio precedida da luz do exemplo do trabalho com Jesus, dado por Eurípides Barçanufo e pelos espíritos que o acompanharam nessa missão. E o Gelson, finalizando com a individuação de Francisco, nos incita a buscarmos em nós o nosso mito pessoal, a nossa história sagrada. Então, ele está nos incitando e nos levando há já muitos anos a pegarmos a mão de Joana, a mão que ela nos estende, a olharmos nos olhos da mentora, seguir no trabalho, que é o quê? Como a gente viu, a manifestação do reino de Deus em nós, percorrendo sem medo os caminhos do autoconhecimento,
para que a nossa conversão, como bem mostrou o Gelson na conversão de Francisco, seja aquele momento sublime, quando deixamos a noite da alma e abrimos os olhos para um novo amanhecer. Lembrando que Jung fala então, a gente viu na questão do Nos Mundos, né? Que a nossa psique, a alma, ela está aqui neste momento, vivendo uma dualidade, porque vive entre a dimensão biológica, material e a espiritual, né? Mas a Joana nos diz que o self do Jung é o nosso espírito imortal. E ele está fora do espaço-tempo. Nós estamos aqui neste instante. O nosso ego está se vendo num tempo. Eu estou com o tempo aqui correndo, o reloginho. Nós estamos aqui num auditório, mas ao mesmo tempo, o Nos Mundos, gente, nós estamos irmãos. Nós estamos sentados em roda, com os nossos mentores ao nosso lado, dos nossos lados, com a mentora conosco e toda a equipe, porque este é o primeiro congresso espírita Joana de Ângeles. Foi muito custoso, muito trabalho de tantas almas queridas que vieram na frente e de tantas almas que possibilitaram esse momento. A Joana está conosco, os mentores estão conosco. E nos iluminando a todos está a luz do nosso amado Mestre Jesus. Estamos juntos evoluindo a consciência. Então, para acabar a minha fala, eu gostaria... Podem começar, eu vou só sinalizar um minuto. Eu sei que é uma sincronicidade, enfim, outra sincronicidade, mas eu senti como Joana me guiando, porque o meu ego nessas horas, ele tem que ficar bem quietinho. Eu contei lá em Assis, bem baixinho, bem baixinho. Eu contei lá em Assis, se puder botar baixinho, que eu tenho uma mãe de 93 anos com Alzheimer gravíssimo. Nós somos 7 filhos, eu sou a penúltima. Há muito tempo já ela não se lembra de mim, nem do meu nome. Aliás, agora ela não se lembra do nome de mais nenhuma das filhas. E em Assis eu falei, eu sei que tem muitas pessoas que têm familiares com demências, com Alzheimer grave, enfim. E nós estamos no mundo de regeneração. Em Assis eu falei que vocês se alegrassem. Eu vou me emocionar de novo. Enfim, função sentimento é assim, gente. Mas que vocês se alegrassem. Porque quem consegue acompanhar o idoso no processo de envelhecimento, na diminuição do ego, os nossos egos sofrem, mas não se lembra mais de mim. Mas e agora? A minha mãe e o meu pai foram embora, a minha tia, o meu tio. Não estão mais comigo. Eles estão. Da maneira mais importante, da maneira mais preciosa que eles poderiam estar. Porque é um renascimento em vida do Espírito. Vocês que estão cuidando dos idosos, dá trabalho, né? Enfim, voltam a ser fisicamente como crianças. Só que vocês estão assistindo e estão ajudando num parto espiritual. Olha que lindo isso. Vocês estão... É precioso cada momento, gente. Porque vocês estão ajudando e vocês estão tendo o privilégio de ver o espírito renascer na matéria. A minha mãe, que era uma grande cientista, que na sua juventude foi uma oradora espírita em Pelotas, na cidade de Pelotas, que aos 15 anos abriam as janelas do centrinho, porque ele era muito pequeno, para ouvir a fala dela, se perdeu um pouco no caminho. Ela me disse isso, por causa da dita ciência materialista, claro, não a ciência que, com a ajuda da doutora Marlene Nobre, de tantos que fundaram associações médico-espíritas, etc., nós estamos podendo, então, mudar o paradigma da ciência para a ciência
espiritualista, espiritual e não mais material. Então ela me disse que se perdeu. E aí, quando meu pai morre, 20 e poucos anos atrás, e que se comunica conosco, tivemos a bênção de uma comunicação muito importante, a luz se refaz na minha família. Eu sou extremamente grata aos mentores espirituais de ter a minha família de volta para a luz da caminhada espiritual e de estar aqui com vocês, vivendo a família espiritual no mundo material, que é o que a nossa querida Joana quer. E uma semana antes, eu achei que talvez eu nem pudesse estar aqui, a minha mãe piorou subitamente e teve que ser levada para a emergência do hospital. E, para o meu espanto, ela tinha falado meu nome 2 vezes durante a semana, que ela nunca mais fazia mais de, sei lá, 2 anos que ela não falava. Então eu entendi que ela queria que eu fosse ao encontro dela, porque ela não fala mais, e, enfim, fala pouco, e já tem várias funções que estão apagando também. Quando eu cheguei no hospital, na emergência, uma irmã minha que estava lá saiu para comer uma coisinha, eu puxei as cortinas e não foi planejado, gente. Primeira coisa, eu fiz uma oração para a equipe médica e para os mentores, meu e dela, pedindo permissão para dar um passe na minha mãe, que eu dei. Na sequência, sem planejar, me veio quanta luz na cabeça. E eu comecei a cantar quanta luz, baixinho, emergência muito cheia de gente, para ela. Na 4ª vez, essa versão é uma versão de meditação e fluidoterapia. Não importa que a gente não tenha muita voz, enfim. Na 4ª vez que eu canto para ela, ela estava obnubilada já. Ela abre os olhos, como Joana, nos olhando, faz contato comigo, sorri e pega as minhas mãos. E eu sei que ela estava cantando comigo, em espírito. E naquele momento ela estava se conectando a Jesus. Eu vi, sou psiquiatra, sou analista, então a gente tem muito treinamento. Na hora que o foco está nisso, não fiquem assustados, ninguém diagnostica ninguém. Mas na hora que o foco está nisso, a gente então... Uma das coisas que a gente tem que fazer é exames da função do ego, lá atrás, para quem é residente de psiquiatria. Uma delas é a atenção. A minha mãe estava presente ali. Ela nem tem mais cérebro, gente. Eu sei porque, enfim, ressonância magnética, já vi toda a aparência do cérebro dela. O espírito estava ali fazendo contato visual comigo, olho no olho. E ela sorriu e segurou minhas mãos e ficamos uma meia hora de mãos unidas. Essa é a libélula. Esse é um nascimento. A gente não precisa morrer para renascer para a vida espiritual. Nós estamos na regeneração. Joana nos chama para morrermos um pouquinho em vida, morrermos os nossos egos, a nossa ilusão, e que o nosso espírito possa nascer aqui agora, na sua força, como diz Leon Denis, nas suas potencialidades de alma, e que essa luz que cada um de nós, que nasce no coração de cada um de nós, quando se torna mais forte, espanta todas as sombras em volta. Todas as sombras, guerras, dores, maus tratos, separações. É aqui e agora. Não se percam nas redes, não se percam em notícias, porque a luz já está presente e cada um de nós é luz. Então,
queria convidar vocês para cantar comigo. Não é como os cantores, minha voz não é boa, mas é com Joana, numa meditação, que essa é uma versão de meditação. Vamos cantar juntos, 3 vezes eu peço para vocês, e daí a gente chama os colegas, tá bom? Mundo de regeneração. Pode levantar um pouquinho? Vai começar agora. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigada, gente, de coração. Gratidão, gratidão.
Vocês estavam... Estamos atravessando a transição planetária, com alto desenvolvimento tecnológico que muito nos ajuda, mas também com muitas perturbações, como a ansiedade, o medo, a depressão, o suicídio, o pânico e as fobias. Todos estes são adoecimentos contemporâneos que trazemos como consequência de nossas imaturidades espirituais neste momento de tantas transformações. É preciso desenvolvermos o amor próprio, a consciência de nós mesmos para enfrentarmos a rotina, os sofrimentos físicos, a solidão, as inseguranças, as crises naturais da vida sem adoecermos psiquicamente. Necessitamos então de um exemplo de integralidade, de conduta e de amor, para que possamos alcançar uma planificação de nós mesmos sem escorregarmos para o egoísmo. E nosso modelo e guia para este projeto de crescimento é Jesus. Em seus passos terrenos, deixou-nos Ele o maior legado de amor que a humanidade pôde presenciar para que pudéssemos dar início na busca da nossa centelha divina, nosso Deus interior, despertando o espírito para uma consciência plena e universal. É neste cenário que iremos discutir a psicologia com Jesus para a construção da integralidade da alma. A reencarnação é, sem dúvida alguma, a maior proposta pedagógica delineada por Jesus e seus ministros espirituais para que a alma encarnada obtenha êxito em sua redenção. O Evangelho de Jesus vem novamente aos palcos humanos, trazer luzes para este momento social tão importante para a alma. Congresso Espírita de Uberaba, Minas Gerais, 15, 16 e 17 de novembro de 2024. A psicologia com Jesus para a construção da integralidade da alma.